Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino pela Escola de Impressão 3D. Eu não liguei o microfone. Tava gravando sem ligar o microfone. Mas Enfim, né? enfim. Não é pro Dimitri Agora ficar sim. miando no meio. Não, pode deixar. Ele pode dar moi. Pode. Dimitri, fala oi. Psst. Pronto. Olá pessoal, eu sou o Alexandre Adavec, essa é mais uma aula do nosso curso de FreeCAD pela Escola de Impressão 3D. Bom, eu quero falar duas coisas. Primeiro que assim, a gente se preocupa muito com a questão de padronização de imagens e tal. Eu andei conversando bastante com o Anderson sobre isso, a gente pretende logo mais pra frente aí padronizar os nossos vídeos para ficar uma coisa assim mais bacana para vocês. Mas eu também combinei com ele que esse curso de FreeCAD vai ser uma coisa, a gente quer uma coisa mais leve, mais solta, mais informal, vamos dizer assim, para fazer a coisa fluir melhor. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que essa é a última aula aqui de FreeCAD que eu vou usar slides com vocês, tá? Das próximas aulas a gente vai trabalhar diretamente no FreeCAD, diretamente fazendo modelinho 3D. É que essa aula eu vou aproveitar, na verdade, esses slides aqui para explicar algumas coisas básicas assim para vocês, que é de configuração, e eu não quero desconfigurar o meu FreeCAD, então vai ser a última aula que a gente vai usar slides, tá legal? Próxima aula a gente vai para prática de vez. Mas enfim, quando a gente abre o FreeCAD, essa daqui é a página que aparece logo de cara pra gente, tá? Mas, aliás, a imagem, né, que aparece logo de cara pra gente. Então a gente vai fazer o seguinte, primeiro nós vamos aqui no canto esquerdo, onde eu marquei aqui em amarelo, ó, tá? Onde eu marquei aqui em amarelo, e a gente vai nós vamos criar um novo documento, tudo bem? Bom, em seguida nós vamos clicar aqui nesse menu onde está escrito Start e vamos mudar de Start para Draft. Isso daqui é nós vamos então criar um novo workbench, nós vamos uma nova bancada, que é o draft, que esse draft é quando a gente aciona esse draft, é que nós vamos poder ver o grid, a malha 3D que nós estamos trabalhando no FreeCAD, tá bom? Bom, eu vou ter no FreeCAD os menus normais de qualquer software que vocês conhecem, menu File, menu Edit, menu View, menu Tools, Macro, o Draft, que é esse em que nós estamos, tá? Que o próprio nome já diz, Draft, ele serve para desenhar. O menu Windows, bate 3 vezes na madeira, né? Enfim. E o menu Help. No menu Help a gente vai encontrar lá um link para o website do FreeCAD, tá? Para documentação do usuário, para documentação a respeito de Python Script e de módulos de automáticos em Python. Esses módulos automáticos em Python nós temos uma documentação que a gente também encontra aqui no menu Help do FreeCAD. Bom, nessa aula eu acho que é importante a gente primeiro aprender a configurar o FreeCAD, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai pegar qualquer software de modelagem 3D. A primeira coisa é a gente configurar a nossa área de trabalho. Para quê? Para que as coisas estejam já pré-definidas antes de nós começarmos o desenho, porque senão lá na frente isso vai trazer complicação para a gente, tá? Então, por exemplo, eu não posso começar a fazer um desenho sem antes configurar unidades de medida, porque se o meu software vem com unidade de medida em polegadas, por exemplo, lá na frente, quando eu me tocar disso, vai ser na hora da impressão, e aí vai me dar problema de escala, de tamanho do desenho, e vários outros problemas que eu posso ter se eu não fizer essa configuração antes. Então a gente vai clicar primeiro aqui no menu Edit, vamos em Preferences. Quando eu abrir a janela Preferences, a primeira coisa que eu vou clicar, olhar aqui é para o lado esquerdo, onde eu tenho algumas preferências especiais. Eu vou ter a geral, display, importação, exportação, design de peças, FEM, esse cara aqui é uma pedra no meu sapato, que é módulo de modelagem FEM, modelagem de elementos finitos. Isso daqui
vai ser muito legal quando a gente chegar nisso daqui, porque isso daqui é com isso daqui que eu vou mostrar, que eu vou fazer cálculos estruturais, eu vou checar a estrutura da minha peça, eu vou checar se a peça vai suportar os esforços que estão sendo aplicados a ela. Bom, enfim, mas não vamos falar, mas nós vamos falar só da configuração por enquanto, tá? Eu aconselho que aqui no botão geral, a gente pega aqui, ó, essa aba General ou geral também, tá? E eu aconselho vocês a mudar aqui, ó, tamanho dos ícones da barra de ferramentas, Size of Toolbar Icons, e colocá-los o menor possível. Por quê? Porque no software CAD, gente, a gente usa uma cacetada de ferramentas na área de trabalho, e é interessante que a gente mantenha o máximo possível de ferramentas na área de trabalho sem ocupar muito espaço na tela. Então por isso a gente faz esse pequeno truque aqui, que é de reduzir o tamanho dos ícones para sobrar mais espaço na tela que a gente está trabalhando, tá legal? Bom, a próxima coisa nós vamos vir aqui, ó, na aba Units, que são unidades. Nós precisamos utilizar um sistema de medidas compatível com aquele que nós utilizamos no dia a dia, tá? Para nossa sorte, nós brasileiros, o sistema inglês, o sistema britânico de unidades de medida, ele está caindo em desuso. E a maioria dos engenheiros que se formam hoje no mundo utilizam o padrão standard, tá? Que é o padrão internacional, baseado em milímetros, em quilogramas, em segundos, em graus, não radianos, graus comuns, né? Que não estou falando dos radianos, mas é o sistema internacional de medidas. E é muito importante a gente pensar nisso daqui, porque se eu estou trabalhando com polegada, se eu preciso trabalhar com polegada, é aqui que eu vou modificar, tá legal? Mas do contrário, eu aconselho vocês a manterem o padrão standard. Bom, número de decimais ou de casas decimais. Bom, aí depende do que você está projetando, tá legal? Se você está projetando uma casa inteira, olha, se você é engenheiro civil, 2 unidades de medida, você está trabalhando provavelmente com metros, e 2 unidades de medida vai ser o quê? Centímetros, tá legal? Mas se você está trabalhando, se você é engenheiro mecânico, provavelmente você vai adotar milímetros, e aí quantas casas decimais você vai precisar? Bom, aí depende do seu projeto, tá legal? Vai depender da tolerância que você precisa da sua máquina. Então se for uma engrenagem de ultra precisão, você vai precisar de 3, 4, 5 casas decimais. Do contrário, para a impressão 3D, vamos lembrar que nós estamos trabalhando com 0,2 milímetros. Então, se você usar uma casa decimal, já tá bom, tá legal? Então, por exemplo, você vai projetar uma dimensão lá com 4,4 milímetros, tá legal? Se você usar 4,4 milímetros, para a impressão 3D, tá ok. Por quê? Porque a menor dimensão que nós utilizamos na impressão 3D é 0,1 milímetro. Raramente aí o pessoal usa 0,01 milímetro, tá legal? Mas aí são impressoras já baseadas de mais tecnologia, com outra tecnologia, geralmente aquela estereolitográfica, você consegue um grau de precisão dessa ordem aqui. Do contrário, as nossas impressoras comuns, as impressoras de FDM, se você estiver usando uma casa decimal, estiver trabalhando com 0,1 milímetro, olha, tá excelente. Como eu sou muito chato, eu sou daqueles projetistas bem chatos, eu uso 2 casas, tá legal? Eu uso 2 casas para ter certeza de que o meu projeto tá preciso, embora na hora de imprimir eu não uso mais do que 0,2 ou 0,1 milímetro quando eu preciso de uma peça muito precisa aqui para o meu laboratório. 0,1 milímetro está excelente. Certo, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos para frente. Depois disso, nós vamos configurar, nós vamos vir aqui em Display, na aba 3D View,
zoom para o cursor, nós vamos manter essa caixa aqui marcada, tá? Esse botãozinho, essa caixinha aqui tem que ficar em azul ou preto, não sei como é que tá a área de trabalho de vocês, mas essa caixa aqui tem que ficar marcada com zoom no cursor. Por quê? Porque se eu estou olhando uma peça e eu quero dar um zoom neste ponto aqui, tá? Se eu colocar o meu mouse em cima dele e simplesmente rolar com o rolinho do mouse, eu vou ter um zoom exatamente nesse ponto aqui que eu quero observar, tá legal? Do contrário, ele vai dar um zoom centralizado na imagem, na visualização. E 3D Navigation é o estilo de navegação que eu quero. Eu gosto de usar o estilo Blender de navegação. Tem outros, vocês veem o que vocês preferem aí, tá? Bom, próximo. Grid and Snapping. Aqui, ó, embaixo, no botão Draft, nós vamos em Grid and Snapping. Bom, o que é o grid? Grid é aquela malha que eu estou trabalhando, tá? Snapping. Snapping é o quanto meu mouse vai pular a cada movimento. E geralmente esse pulo do mouse ele tem que estar sincronizado com a minha malha, porque isso vai facilitar muito o meu desenho, tá legal? Então, se eu vou trabalhar com uma unidade em milímetros, eu quero que a malha que eu vou trabalhar esteja dividida em milímetros. Por quê? Porque aí me facilita eu localizar um determinado ponto aqui, um ponto preciso. Por exemplo, em x igual a 1 e y igual a 2. Então, se eu estiver trabalhando com... Se eu marcar Always Snap, Disable Snap Mode, tá? Ele vai me permitir que o meu mouse siga sempre o grid, tá? Bom, claro, eu não posso esquecer de marcar Use Grid, Always Show the Grid, que é para sempre mostrar o grid, tá? E aqui uma parte muito importante que é linhas gerente, ou linhas principais, a cada quantas linhas? 10. Eu prefiro 10. Por quê? Porque eu sei que a cada 10 linhas ali no meu grid, tá? Eu vou ter uma linha principal, uma linha mais grossa, mais cheia, tá legal? Que vai ser a minha linha principal. Então eu sei que se eu coloco uma precisão, se eu coloco o meu grid, um espaçamento de grid aqui de 1 milímetro, eu sei que se eu tenho a cada 10 linhas, eu tenho uma linha mestra, eu sei que aqui eu estou trabalhando com 10 milímetros e as outras eu estou pulando de 1 em 1 milímetro. Então, Grid Snapping, a gente coloca 1 milímetro para trabalhar com impressão 3D e o tamanho do grid vai depender do tamanho do meu modelo. Então, vocês concordam que se eu tenho um espaçamento de grid de 1 milímetro e eu vou usar 200 linhas, então o meu grid, a minha malha, vai ter 200 milímetros, certo? Por que 200 milímetros? Ora, bolas, porque esse é o tamanho da mesa da minha impressora 3D. Vocês perceberam? Então isso aqui é uma configuração que eu acho ótima para a gente trabalhar com impressão 3D. Usar main lines every 10, ou seja, linhas principais a cada 10 linhas, espaçamento do grid 1 milímetro e o grid com 200 linhas, porque aí eu sempre vou olhar o grid do meu, a malha da minha área de trabalho no FreeCAD, eu sei que aquela malha é a minha mesa de impressão, certo? Se vocês têm uma impressora maior de 30 por 30, por exemplo, 30 centímetros por 30 centímetros, são 300 milímetros por 300 milímetros. Então vocês alteram isso daqui para 300 linhas. Beleza? Facinho, né, gente? Então tá, vamos para frente. Bom, essa daí então ficou a minha área de trabalho no FreeCAD. Na próxima aula a gente vai aprender agora a colocar os botões e esse tab bar aqui na minha área de trabalho, que ele é muito útil pra gente, tá? E esse carinha aqui, ó, que é o Snap, a ferramenta de Snap. É com ela que eu vou encontrar pontos muito precisos aqui na minha malha, tá legal? Então é isso aí, gente. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui com a gente, continuem com a gente aqui na Escola de Impressão 3D. E eu espero vocês na próxima aula de FreeCAD. Valeu!